Bom dia, turma. Hoje, dia 22 de junho de 2020, vamos para a nossa aula de português. E nós vamos fazer a leitura da página 59 até a página 54 do nosso livro módulo 2. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as lendas, porque a lenda ela faz parte de um gênero textual, né? E você sabe o que é folclore? Folclore é o conjunto das tradições e crenças populares de um país ou de determinada região de um país, expressas das mais variadas maneiras, danças, contos, lendas, mitos, provérbios e canções. Folclore ela é da crença popular, né? E isso pode variar de várias maneiras, né? Nós temos várias danças, várias brincadeiras que são realizadas através do nosso folclore, né? No Brasil, diversos personagens fazem parte da tradição popular. Eles surgem de histórias contadas oralmente ao longo do tempo. O que é oralmente? Falada. Por isso, conforme uma pessoa conta para a outra, esses personagens passam a fazer parte do imaginário, do pensamento, daquilo que eles acreditam, do país inteiro ou de um grande número de pessoas. Pelo fato de que, no passado, as histórias eram contadas, né, de uma pessoa para outra, isso não significa que um texto seja mais correto que o outro. Essas variações fazem com que a mesma história ganhe características novas e diferentes com o passar do tempo, dependendo da região da onde ela é contada, né? Os autores que contam essas histórias por meio de textos escritos costumam fazer muitas pesquisas para descobrir as variações das características de um personagem nas narrativas orais de diversas regiões. Agora, vamos entender algumas características dos personagens do folclore quando eles são contados por escrito. Para isso, você vai continuar comparando o texto 1 e 2, ok? Assinale com um X as alternativas que representam os tipos de conteúdo e as características de ambos os textos. Vamos marcar a primeira. Os textos descrevem histórias físicas de um personagem do folclore brasileiro. Vamos marcar também esse terceiro. Os textos apresentam os comportamentos e hábitos de um personagem do folclore brasileiro. Vamos marcar também esse aqui. Os textos descrevem o lugar onde ele vive. E esse? O texto dá dicas sobre como encontrá-lo ou como escapar dele. E o último, os textos apresentam o porquê da existência desse personagem. Vamos para a página 60. Os textos contam apenas sobre o Curupira. Depois, esse aqui, olha. Os textos são curtos e usam uma linguagem simples e direta. Os textos são organizados em parágrafos curtos, formados por frases curtas. No número 2. Quando você lê os textos, teve a impressão de que os autores contam sobre um personagem que existiu no passado e que já não existe mais, ou a impressão é de que eles contam sobre um personagem que existe atualmente? Você vai ter que ir lá e fazer a leitura para entender
se esse texto conta de um passado ou de algo do nosso presente. Página 61. Veja algumas expressões destacadas nos trechos extraídos dos textos. É considerado uma espécie de duende. Conta-se também que... Letrinha A. O que essas expressões demonstram ao leitor e por que se faz o uso delas? Marque com um X nas frases que podem responder essa pergunta. Letrinha B. Com a ajuda do professor, no caso você vai pedir ajuda ao responsável, vamos fazer uma lista de outras expressões que podem trazer ao leitor essa mesma ideia. Sabe como é? É famoso por, dizem que, contam que, tá bom? Letrinha C. O que você percebeu ao ler o título do texto 1 e o título do texto 2? O que você entendeu? Nós entendemos que eles são iguais, ok? Página 62. As versões escritas das lendas do folclore brasileiro, na maior parte das vezes, são apresentadas por meio de textos intitulados com o próprio nome do personagem e organizados em parágrafos curtos e objetivos. Eles são escritos de modo que o leitor tenha a impressão de que o personagem existe no presente e não como uma criatura que existiu apenas no passado. A linguagem utilizada é simples e direta, e muitas vezes aparecem expressões como dizem que, contam que. Geralmente, apresenta-se o personagem informando onde ele vive, suas características físicas, ou seja, como que ele é, né? E comportamentais, os seus hábitos, o porquê de sua existência, sua habilidade ou poderes e outras curiosidades sobre sua existência, sobre algumas dicas de como encontrá-lo ou escapar dele, por exemplo, ok? Esse número 1 aqui do planejamento nós não vamos fazer, tá bom? Nós só vamos ler. E vamos para a página 64. Esse daqui você pode até fazer com a ajuda do seu responsável. Por quê? Porque isso daqui éramos para fazer em sala de aula, trocando ideias com os colegas. Devido a essa pandemia, nós estamos em casa, então nós vamos, se você quiser fazer essa atividade com seu responsável, você pode, mas se você não puder e quiser deixar em branco, a tia Aline vai entender. Só vou pedir para você fazer a folhinha de atividade, né? A atividade aqui, por exemplo, tá perguntando sobre o folclore. A tia Aline explicou que o folclore, ele é o conjunto das tradições e crenças populares de um país, certo? Ou de uma determinada região de um país. Então, nós entendemos que o folclore, ele é tudo isso, ele é o conjunto dessas tradições e crenças populares. No número 2, os textos que você leu lá no nosso livro contam a história. Os textos que você leu contam sobre o Curupira, um personagem de qual gênero textual? O Curupira, lembra que na lenda tem toda aquela característica do personagem, como ele é, o que ele faz, e o Curupira descreve tudo isso, né? Os pezinhos virados para trás,
Portanto, ele é uma lenda, ele não é fábula. Uma história contada com a finalidade de ter uma lição moral e ética. Ele não é uma carta quando eu escrevo: oi, vovó, estou com muitas saudades, quando a senhora vai aparecer na minha carta? Não é. Não é uma poesia, não rima, não é um poeta. Ele é uma lenda, ele conta características sobre esse personagem do nosso folclore. Número 3. Complete o texto com o apoio das palavras. Você vai encaixar a palavra linguagem, direta, simples, presente, objetivos, curtos, nesse texto, ok? Caso você queira se basear e não olhar o gabarito, você pode olhar a página 62. Você vai entender perfeitamente esse pequeno texto. Número 4, você vai marcar o que é verdadeiro e o que é falso. Os textos apresentam diálogos que nós lemos? Não, ele é falso, não apresenta diálogo, não tem conversa entre uma pessoa e outra. Os textos contam apenas sobre o Curupira? Sim, relata tudo sobre o Curupira. E os textos descrevem as características físicas de um personagem do folclore brasileiro? Sim, descreve tudinho do Curupira. Ok? Meus amores, um beijo no coração. Eu amo muito vocês. Ok? Em breve, tudo isso vai passar e estaremos juntos novamente. Um beijo enorme da tia Aline. Amo vocês.